também uma corrente existencialista para hoje, então nós vamos analisar as ideias de Soren Kierkegaard, tá? Filósofo dinamarquês. Então a ideia é estabelecer um contato direto com a existência, sua própria existência. Arthur Schopenhauer vai ter fortes influências do existencialismo cristão. Tá? Nós temos o existencialismo cristão e temos o existencialismo ateu. Primeiro, nós vamos analisar o existencialismo cristão, aí lá na frente a gente passa a analisar o existencialismo ateu com alguns outros indivíduos, como Jean-Paul Sartre, tá ok? Para hoje, palavra de ordem, existência, existencialismo, tá? Angústia, tá? Desejo e angústia. Então, para dizer essas situações, nós temos que estabelecer a ideia a respeito de Soren Kierkegaard. Tá? Kierkegaard, filósofo dinamarquês, sofreu influências, tá, do cristianismo. Era essencialmente cristão. Tá? Tenta viver seu cristianismo também de forma verdadeira e profunda. Então, ele era esse grande adepto do cristianismo. Tá? E para ele, isso significa estar em constante luta interior, em temer, em ter escrúpulos, se angustiar, se rebaixar e se humilhar. Então, segundo ele, a filosofia era uma tentativa de estabelecer uma conciliação com o cristianismo. Para ele, a filosofia tem a função de levar o cristão a viver melhor. Tá? Então, por isso que nós vamos chamar de existencialismo cristão ou existencialismo religioso, porque ele perpassa a importância de um Deus, a importância da religião no aspecto da sua própria existência. Então, você existe mediante as possibilidades com as quais são lidadas através de um ser superior. Então, independente da condição, nós temos que salientar que ele é fruto do seu tempo, fruto da sua época. Então, nós estamos falando de século XIX, tá? Início do século XIX. O cristianismo, segundo Kierkegaard, é inquietação do espírito, é temor e tremor constante de quem tem um dia prestar contas da vida que levou. Ele leva muito a sério a questão de desenvolvimento do pensamento divino, tá? Onde a questão do último dia, o juízo final, eu tenho que prestar contas ao meu Criador sobre tudo aquilo que eu fiz a respeito da minha vida. Mas, necessariamente, a filosofia na época era uma filosofia centrada no progresso técnico-científico. E, então, ele estabelece, importante saber, ele estabelece uma excelente ou uma grande crítica à razão. Segundo Kierkegaard, a razão, ela levou demais o indivíduo para um outro nível, onde ele esqueceu de si mesmo, onde ele esqueceu da sua própria existência, onde ele esqueceu das suas situações de contato com a divindade. Então, o cristianismo é visto como um instrumento para viver a vida em paz e serenidade. Porque, segundo ele, o desenvolvimento técnico-científico, tá, leva o indivíduo a uma questão de instabilidade, uma questão de angústia, uma questão de sofrimento, porque o tempo todo está produzindo, 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 lucrando, 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 desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. E dentro dessa perspectiva, o pensamento cristão de Kierkegaard, tá? Essa forma de cristianismo esconde e dissimula o verdadeiro aspecto do cristianismo, ou seja, as verdades são ilimitadas dentro do aspecto do cristianismo, porque a respeito do pensamento cristão, nós temos um desenvolvimento contínuo a respeito da própria essência do ser. Então, ele vai perguntar, o que sou eu? Tá? O que significado tem a minha existência? Então, essa é uma das grandes preocupações a respeito da filosofia de Kierkegaard, a existência, o significado da existência do indivíduo. Ou ele dá um significado à sua vida, ou ele dá um significado à sua própria existência, ou ele vai viver em constante angústia. E para ele, a nossa vida é uma formação de constantes angústias, constantes possibilidades que nós temos dentro da nossa estrutura de vida. Então, eu tenho que escolher entre A e B. A escolha entre A e B me leva a uma angústia. Eu escolho B, mas eu fico com aquela angústia de e se eu tivesse escolhido A?
ok? Então, o tempo todo, ele vai falar a respeito da questão da angústia, ele vai falar a respeito da questão das escolhas que o indivíduo faz. E ele vai estabelecer uma forte crítica ao pensamento hegeliano. Para ele, Hegel, olha lá, Kika criticando Hegel, para quem uma das tarefas da filosofia era conceituar o mundo. Segundo Kika, a tarefa da filosofia é só dar conceito às coisas. A filosofia de Hegel dava conceito às coisas, entender as coisas a partir de conceito. Mas ele afirma, tá? Kika afirma que a filosofia está interessada em somente criar conceitos e não se preocupa com a existência concreta dos indivíduos e das suas relações. Então, a filosofia deveria se preocupar com a existência do indivíduo, qual é o significado da existência, ou por que o ser existe e qual é a causa da sua própria existência. Então, o que o indivíduo faz com sua existência? Não só elaborar conceitos, não só elaborar ideias sobre o mundo, ideias sobre as coisas, mas determinar a causa da existência das coisas, determinar a causa da existência dos seres humanos ou a causa da existência dos seres, tá ok? Então, mediante isso, Kika vai estabelecer uma concreta relação entre a sua existência e a própria noção de ser humano. Então, nossa existência não é um conceito. Grava aí, para Kika, nossa existência não é um conceito. Ele diz que os filósofos constroem castelos conceituais, mas vivem em celeiros existenciais. Então, ele vai estabelecer diretamente uma defesa em relação ao desenvolvimento da chamada existência humana. Qual é o significado da existência? Ou por que existir se eu posso deixar de existir? Então, aí entra, tá, a ideia de Kika como um elemento fundamental do pensamento filosófico do século XIX, do início do século XIX, transição do 18 para o 19. Segundo ele, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Ou seja, mediante essa ideia, quando eu olho para trás, eu gero uma angústia dentro de mim em saber que eu não posso mudar aquilo que eu já fiz. Mas, olhando para frente, essa angústia ela é dissolvida mediante o momento que eu começo a perceber que eu posso mudar, que eu posso estabelecer novas regras para a minha própria existência, que eu possa estabelecer melhores condições para que eu possa instituir uma boa existência. Porque, segundo ele, a existência humana é a liberdade. Só que essa liberdade que o indivíduo tem, essa condição da existência livre que o indivíduo tem, impõe certas angústias ao próprio indivíduo. E a angústia está ligada diretamente à questão da escolha e à questão da liberdade. Você é livre para fazer o que você quiser. Só que, mediante determinadas situações, você não pode agir. Você torna-se angustiado ou você torna limitado mediante as suas próprias ações. Então, a existência humana é liberdade, pois os indivíduos são o que escolheram ser. Então, você é aquilo que você escolheu ser. A sua existência é aquilo que você escolheu ser. E você não pode culpar ninguém, tá? Os que escolheram fazer de sua existência dentro das suas possibilidades, inclusive as possibilidades de não escolher, ficam paralisados ou podem se perder. Ou seja, eu posso escolher não escolher. Mesmo quando eu escolho não escolher, as minhas decisões vão gerar uma angústia dentro do próprio ser humano. Vai gerar uma angústia em querer saber como seria ou não dentro dessa possibilidade. Então, as suas escolhas, segundo Kierkegaard, em determinado momento vai moldar uma certa angústia dentro da sua possibilidade de existência. E tem gente que vive constantemente angustiado pelo simples fato de existir. Então, por favor, Kika é um
filósofo existencialista muito preocupante, porque na esfera atual que nós vivemos, muitas pessoas sofrendo de depressão colocam em questão a sua existência. Então, muito cuidado quando a gente trabalha Kika, muito cuidado quando você for ler um texto de Kika, porque ele estabelece diretamente a relação com a existência. Então, aqui, a percepção dessa possibilidade causa angústia, ou seja, você é livre para fazer o que quiser, mas você não pode fazer porque existem determinadas normas sociais que limitam essa sua liberdade, mas você é livre para poder escolher. Você é livre para poder escolher e dentro dessa sua escolha, você estabelece também uma condição de angústia. Você era livre, você é livre para sair da sala de aula, para sair da transmissão a hora que você quiser, mas mediante a possibilidade de estudo, de educação, você prefere não sair, mas você continua ficando angustiado. Ou a aula está chata, ou você tinha algo para fazer, ou você queria dormir, ou você não quer saber de estudar. Então, é você quem escolhe as suas decisões, é você quem toma as suas decisões. E dentro dessas decisões vai gerar uma angústia do próprio ser humano, certo? Então, a percepção dessa possibilidade causa a angústia pelo futuro a ser definido pela liberdade. Você nunca sabe o que o futuro lhe reserva. Tá? A única certeza que existe é o passado. É por isso que Kika fala que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, olhando para o passado, olhando para tudo aquilo que você já fez. O futuro e a angústia andam juntos. Tá? Futuro e angústia andam juntos. Como, por exemplo, coisas simples, coisas básicas do nosso dia a dia. Você já se imaginou daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 30 anos, daqui 40 anos? Muitas pessoas entram em estado de angústia. Vocês provavelmente não desenvolvem constantes angústias por ser adolescente, mas existem muitos adolescentes que estão em estado de angústia. Eu posso dar um exemplo bem claro que está acontecendo agora com a gente, nesse período de pandemia, nessa época de aulas online, de adiamento da prova do Enem, ainda hoje foi confirmado. O Senado prorrogou por prazo indeterminado a prova do Enem. Então, imagine quem está no terceiro ano do ensino médio, a angústia que eles estão vivendo mediante esse período histórico que nós estamos passando. Então, o futuro deles é incerto, o futuro deles é angustiante. Ele quer escolher, ele está apto a estabelecer as suas escolhas. Só que, mediante as mudanças na estrutura política, econômica e também educacional, mediante as ações da pandemia que nós estamos vivendo, causa dentro do próprio indivíduo um sentimento de angústia. Então, querendo ou não, os alunos do terceiro ano do ensino médio, não só da nossa escola, do nosso colégio, mas também das diversas escolas, das diversas instituições, dos diversos colégios do Brasil, esses alunos, eles estão sofrendo uma angústia, porque eles não sabem o que o futuro lhes reserva. Não sabem se a prova será ainda este ano, será em dezembro ou se será em janeiro do ano que vem. Não se sabe como agir mediante essas situações. Então, o futuro a ser definido pela liberdade. O futuro e a angústia andam juntos. Então, para Kika, tanto faz o futuro que é desconhecido e a angústia que causa a questão da espera, que causa a questão da escolha. Então, necessariamente, os indivíduos eles acabam entrando no estágio de angústia constante ou de angústia plena em relação às suas ideias, tá? Falamos de angústia, mas vamos ver agora o conceito de angústia, tá? Para Kika, como ocorre e o que é essa angústia, segundo Soren Kierkegaard, certo? Então, para Kierkegaard, a ideia fundamental a respeito da angústia é a própria existência do ser,
tá? Então, por favor, a raiz da angústia é a existência como possibilidade. A angústia não se refere a nada preciso, é o sentimento de puro da possibilidade, tá? É o sentimento da pura possibilidade. Exemplo, novamente, dos alunos do terceiro ano do ensino médio. Eles têm a possibilidade de fazer a prova esse ano, de fazer a prova ano que vem, ou de ser anulada a prova do Enem. Então, isso vai gerar um sentimento de angústia. Então, a raiz da angústia é a existência como possibilidade. Então, existe a prova do Enem, tá? A prova do Enem existe. Eu tenho que fazer a prova do Exame Nacional de Ensino Médio. Só que não se sabe quando será feita a prova. Então, gera uma angústia dentro dos indivíduos. Então, essa possibilidade, ou a possibilidade, pode ser tanto positiva quanto negativa. Mas é crucial o fato de que ela não garante não estabelece nenhuma garantia de sucesso. Ou seja, a prova do Enem vai ser feita esse ano, não vai ser feita esse ano. Então, o indivíduo, ele fica tenso, o indivíduo, ele fica perturbado, o indivíduo, ele fica, a melhor palavra utilizada por Kika, o indivíduo, ele fica angustiado por não saber o resultado daquilo que ele espera, certo? Então, não estabelece nenhuma garantia de sucesso. Ou seja, o fracasso sempre acompanha a possibilidade em todas as situações como uma alternativa. Então, o medo de fracassar, o medo de errar, o medo de não atingir a meta são um dos elementos essenciais dentro da ideia da angústia para Kika. Então, segundo Kika, no possível, tudo é possível. Então, é possível que a prova do Enem seja realizada este ano, mas é possível que ela seja realizada não na data já estipulada. É possível que ela seja realizada o ano que vem. Então, necessariamente, entra dentro dessa ideia toda possibilidade, quer dizer que toda possibilidade tem chance de ser favorável ou desastrosa em qualquer da situação. É aí que entra o sentimento de angústia, que eu quero que seja favorável toda e qualquer situação. Eu não quero uma situação que seja desastrosa. Eu não quero me encontrar numa condição de vida de precariedade. Portanto, isso gera angústia dentro do próprio indivíduo. Então, a angústia é o sentimento que antecede essa total liberdade da possibilidade e cabe ao homem administrar. Cabe a cada ser humano administrar essa angústia. Só que tem gente que não consegue administrar a sua angústia. Tem gente que entra em desespero, tem gente que entra em estágio crônico de depressão, tem gente que entra em umas possibilidades adversas acerca do desenvolvimento do pensamento dessa angústia. Então, nós temos assim, caso o homem não saiba administrar a sua angústia, o mesmo pode perecer e cair em desespero. Então, para ele, a angústia é o elemento fundamental que conduz o indivíduo ao desespero, que conduz o indivíduo à falta de estrutura, na falta de estrutura da sua própria existência. Então, Kika diz que entra aí o papel da fé e é fundamental para que o homem não pereça, para que o homem não entre em desespero, porque muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, tá? É uma ação, tem uma relação direta com essa informação de Kika. Se Deus quiser, a prova do Enem será feita esse ano. Se Deus quiser, eu vou passar na prova do Enem. Se Deus quiser, eu vou obter bons resultados. Se Deus quiser, eu vou a tal lugar. Se Deus quiser, daqui 10 anos eu estarei assim, 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 assim. Então, isso para Kika vai se chamar daqui a pouco de salto de fé. É um salto que você dá, mesmo sendo que você não tenha a possibilidade de chegar àquilo, mas você tem uma fé. E essa fé conduz ao seu caminho, conduz à sua possibilidade de certeza. Pois o homem que tem fé reconhece que para Deus nada é impossível. Há uma transferência. Você transfere tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você acredita, você transfere para Deus. Então, Deus seria o elemento,
para transformar a sua própria vida, porque como falamos, para Deus nada é impossível. Então não se deprime com a total falta de certeza que se há em uma possibilidade e a sua própria existência. Então aquele indivíduo que tem a fé, que se apoia na fé, que se apoia em Deus, jamais entrará em desespero, segundo Kika, porque ele tem um amparo dessa figura divina, tá? E ainda ele fala assim que toda existência humana possui três estádios, tá? Ele usa o termo estádio, tá? Ou fases, ou períodos, tá? Ou propriamente estágios. Mas em Kika nós falamos estádios. Nós temos três estádios em Kika. O primeiro estádio, que é o estádio estético, na qual o homem se abandona imediatamente, não há aceitação consciente do ideal. O homem, ele busca o prazer imediato e faz com que o indivíduo atribua maior importância à possibilidade de realização do que à sua própria realização. Ele quer realizar, tá, o seu desejo, ele quer agir imediatamente, independente da possibilidade da sua própria realização. Ele quer satisfação momentânea daquele desejo, daquela vontade, daquele prazer. Então, são três modos de estabelecer, tá? O estágio estético: a sensualidade, a dúvida e o desespero. Então, as estruturas dentro do estágio estético são a sexualidade, a dúvida e o desespero. Então, o indivíduo estético é aquele que ele tem dúvida a respeito do ser ou não ser, a respeito da sua própria existência, tá? Ele entra em desespero em relação a isso e a satisfação dos prazeres, principalmente os prazeres materiais, os prazeres sexuais, ele quer a satisfação imediata daqueles prazeres. Acabou, acabou. Satisfez, satisfez, ele vai precisar de nova satisfação para esses prazeres. Então, entra em relação à segunda fase, o segundo estágio da existência humana. Então, é o estádio estético, na qual o homem submete-se à lei e opta por si mesmo. Ou seja, aqui entra em situação, tá? O modo de vida ético é o modo de vida do indivíduo que é correto com a família e o trabalhador. O estádio estético pressupõe a ação adequada do homem através dos preceitos e através das normas. Aqui nós temos um pouco de Immanuel Kant. O estádio estético pressupõe as ações que o indivíduo deve realizar, ou o dever, tá? Aqui ele age mediante seu dever. Então, trata-se não mais do indivíduo que busca o prazer, mas trata-se do indivíduo que ordena a sua vida em relação ao cumprimento do dever. Como, por exemplo, eu sou professor. Mesmo nessa época de pandemia, o meu dever é dar aula. Por mais que a aula seja chata, por mais que a aula seja isso, é o meu dever. Eu tenho que cumprir com o meu dever. E você, como aluno, deve cumprir com o seu dever enquanto aluno. E por isso está participando dessa aula chata pra caramba, mas pressupõe, dentro de uma possibilidade de desenvolvimento, a ação de execução do dever. Então, no estágio estético, o indivíduo busca a satisfação dos seus prazeres. No estágio ético, o indivíduo está buscando diretamente o cumprimento do seu dever. E temos o chamado estágio religioso. O último estágio proposto por Kierkegaard é o que vai além do estágio ético e é o ponto mais alto onde pode se chegar, que seria o estágio religioso. Dentro do estágio religioso, tá? Onde se efetiva a realização do indivíduo, onde o indivíduo torna-se pleno, onde o indivíduo ele torna-se capaz de entender a sua própria existência. Tá? Se no estágio ético o homem pode transgredir uma lei feita pelos homens, no estágio religioso, o erro contra as leis estabelecidas por Deus chama-se pecado. Então, ele estabeleceu justamente essa relação entre o sagrado e o profano. Tá? Se eu vou transgredir uma regra dentro da sociedade, eu estou transgredindo uma regra ética.
tá? Ou seja, eu estou transgredindo uma norma dentro da sociedade. Na religião, se eu vou transgredir uma norma religiosa, um preceito divino, eu estou transgredindo diretamente um preceito moral. Tá? Estou transgredindo uma norma, uma regra da religião, portanto, eu falo que é um pecado. Então, para Kika, essencialmente, nós temos que lembrar. Falou Kika, vai falar de angústia, tá? Falou Kika, vai falar de existência, tá ok? Falou existência. E Kika, ele é o grande nome do existencialismo cristão, tá ok? Então, a corrente de pensamento a qual ele pertence é o existencialismo, tá? A referência, o modo pelo qual ele desenvolve a sua filosofia é a existência humana. Então, o preceito fundamental é a existência humana. Os três estádios, tá? O estágio estético, onde o homem perpassa a respeito da satisfação dos seus prazeres, o estágio ético, onde o indivíduo age de acordo com o cumprimento do seu dever, e o estágio religioso, a observação máxima dos preceitos da religião e agir conforme os ensinamentos divinos, tá? Só que, para passar numa situação do estágio ético para o estágio estético, tá? Nós temos assim um indivíduo dentro que está em um estágio, só permanece nele por uma escolha existencial, ou seja, do mesmo modo que ele é livre para optar por outro espaço. Diz ele, a história da vida individual se desenrola em um movimento que vai de estágio em estágio. Eu estou no estágio estético. Quando eu vou estabelecer uma evolução da minha própria existência, eu passo do estético para o ético, do ético para o religioso. Então, é posto por um salto que ele chamou de salto de fé. O homem que se encontra no estágio ético em determinado... Professor, Pois não. você pode voltar na imagem anterior só um minuto? Aqui ou aqui? Aqui? Não, depois dessa. Aqui. Isso. Tá? Para dizer assim, que o homem ele passa Isso, de estágio em estágio. Em cada Obrigada. estágio, ok? Em cada estágio, ele escolhe mudar de estágio, tá? Em relação à sua própria existência, em relação às suas possibilidades existenciais. Então, quando ele passa do estágio ético para o estágio religioso, nós vamos chamar de salto de fé, onde aqui, tá? O homem se encontra no estágio ético em momento determinado. Nesse momento, ele se depara com arrependimento e com a consciência de sua finitude, da certeza da morte. Aí, essa nova postura existencial, tá? Fruto da autoanálise, culmina em um salto para outro estágio da existência, o estágio religioso. Então, ele diz assim que todo homem, quando ele se depara com a morte, ele recorre à ele recorre à experiência religiosa, ele recorre à experiência divina. Então, para ele é o seguinte, a fé é a mais elevada paixão de todos os homens. Querendo ou não, você tem uma fé dentro de você. Você pode não ter religião. Isso é uma outra situação. Você pode não ter religião, ou até mesmo você pode se autoafirmar que é ateu. Segundo Kika, não importa se você se considera ateu, ou se você tem ou não tem uma religião. Não importa que você desenvolve um tipo de fé dentro de você, um tipo de crença, um tipo de possibilidade de acreditar que tudo vai dar certo. Tá? Então, essas são as ideias de Kika, o estágio estético, estágio ético e o estágio religioso. Dentro dessa possibilidade de mudança, entende-se a própria condição da existência humana. Então, a existência humana está ligada diretamente às angústias e a chamados estágios da nossa própria existência, certo? No mais, era isso. Kika é um filósofo muito complicado e ele quase não cai em vestibular nenhum, ok? Kika quase não cai em vestibular nenhum, ou não tem caído em vestibular nenhum, Kika, há muito tempo
não cai. Mas nós precisamos cumprir, tá? O cronograma estruturado dentro do nosso material e KiCad é uma sequência do nosso material. Para a nossa próxima aula, nós não vamos analisar KiCad, nós vamos analisar um cara que cai nas provas de vestibulares. Eu não sei onde você vai prestar vestibular, não sei se você vai para Brasília, não sei se você vai para Goiás, se você vai para o Rio de Janeiro, se vai para São Paulo, se vai para o Paraná e Rio Grande do Sul. Mas nessas regiões que eu acabei de citar, de vez em quando cai Nietzsche. Tá? E Nietzsche é um dos filósofos mais lidos na contemporaneidade, certo? Agora, neste exato momento, vamos fazer duas atividades que eu deixei disponível para vocês lá no nosso Classroom, tá? Vai lá, entra lá no nosso Classroom. Olha aqui, vocês estão vendo, tá? O Augusto já fez a atividade. Parabéns, Augusto, muito obrigado, tá? O Augusto já fez a atividade de hoje. Tem um F aqui. Quem é esse F? É o Fernando Barbosa ou, deixa eu ver aqui quem é. Fernando Barbosa, Felipe Adas, Fernando ou Fernando Henrique. Não sei quem é, tá? Mas aí vocês podem fazer os exercícios que estão disponíveis no Classroom para vocês rapidinho. São só 2 exercícios para a gente terminar na aula. Ah, é a Fernanda Trindade. Ok, Fernanda. Muito obrigado. Marcado aqui. Fernanda Trindade e Augusto já fizeram atividades e estão dispensados da aula. No restante, temos ainda 7 minutos para poder fazer as atividades do Classroom. Vamos lá? Dá tempo suficiente para a gente poder fazer. Estou aqui aguardando o pronto de vocês. Bruno Vieira, obrigado, Bruno Vieira. Falou, Rony. Valeu, um abraço. Obrigado. Falou. Isabela Fortes, muito obrigado, Isabela. João Vitor, muito obrigado, João Vitor. Obrigada a você, professor. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. Caio Camargo e Cauê Braga, muito obrigado, Caio Camargo e Cauê. Bom fim de semana. Falou, Rony. Valeu, um abraço. Gabriel Salgueiro, acabou de chegar aqui, Gabriel Salgueiro, Gabriel Turque, muito obrigado. Maria Fernanda Flores, muito obrigado, Maria Fernanda. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, beijo, beijo, beijo. Luana Soares, obrigado, Luana. Estivanelli, obrigado, Estivanelli. Tchau, Rony. Tchau. Maria Fernanda de Grossi, obrigado, Maria. Sofia Soalheiro, obrigado, Sofia. Você por aqui, muito obrigado pela sua presença. Tem que vir na aula de história também. Theo, Tá muito bom, obrigado. obrigado. Muito obrigado, Theo. Bom fim de semana. Ana Beatriz, muito Valeu, obrigado, Ana. Bom fim de semana, Ana.
Cauê, F foi, Salgueiro foi, tudo foi, Silvanelli foi, João Vitor Rezende foi. Ronei, eu já te mandei aí. Ah, tá ali. Quem é você? Ana Flávia. Ana Flávia. Ok, Ana, muito obrigado. Acabou de chegar, ok? Beijo, beijo, beijo. Ah, obrigada. Serafim, você por aqui, Serafim. Tem que vir na aula de história também, Serafim. Obrigado. Ronei, acabei de te enviar aí. Já chegou já? Tá, quem é você? O Bruno Bruno. Caldaço? Então, acabou de chegar, É. Bruno. Obrigado. Beleza, Obrigado. valeu, Ronei. Tchau. Bom fim de semana, Bruno. Maria Fernanda Del Grosso, já recebi aqui, Maria. Muito obrigado. Um beijo. Sofia, Serafim, Gabriel, Luana, Isabela, João Stivanelli, Cauê, Caio, Bruno, Ana Beatriz, Ana Flávia, Augusto, Bruno Caldato, João Pedro Stivanelli. Galera, recebido.